Questão número 61 surge no seu monitor. Uma questão da Fundação Carlos Chagas. Veja como o FCC cobra uma questão de tabela verdade. Questão 61 diz, a tabela verdade, na tabela verdade abaixo, P e Q são proposições. Aí apresenta esta tabela verdade aí. Tem uma coluna de P, uma coluna de Q e um ponto de interrogação. Está vendo lá um ponto de interrogação? P e Q são proposições simples. Aquele ponto de interrogação, naquele lugar, há uma proposição composta. Aí, continuando. A proposição composta que substitui corretamente o ponto de interrogação é? A proposição composta que substitui o ponto de interrogação é? Vamos voltar lá? Eu quero saber qual é a proposição que estaria naquele lugar do ponto de interrogação. Questão 61. Vou escrever então aqui. Uma coluna para P, uma coluna para Q. E aqui um ponto de interrogação. Nós temos 4 linhas. E aí ele deu aqui, ó. Verdade, 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 falso, falso, verdade, falso, falso. E ele colocou falso, verdade, falso, falso. Quer saber quem está aqui? Bem, para responder quem está ali, basta ver o seguinte. Nesta coluna só tem uma verdadeira. Só tem uma verdadeira. Repara que só há um local onde a proposição é verdadeira. Só há um local onde a proposição é verdadeira. Então eu posso dizer assim, ó, a proposição composta que está aqui será verdadeira somente em um caso. Quando fosse verdade, então falso. Nos outros casos está dando falso. Ora, se verdade, então falso, dá verdade. Nos outros casos, está dando falso. Bem, para você responder isto, o que você precisa fazer? Precisa lembrar da tabela verdade. Bem, vamos lembrar da tabela verdade? Olha aqui. Se você tem a tabela verdade decorada, você vai ver que só tem um lugar verdadeiro. Quando esse verdade, então falso. Lembre-se da tabela verdade. Vamos lembrar da tabela verdade. PQ. E aqui eu teria verdade, 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 falso, falso, verdade, falso, falso. Só há uma verdadeira aqui. Bem, só há uma coisa diferente aqui. E qual era a proposição onde só havia uma coisa diferente aqui? Era a proposição CP, então Q. Você tem que ter isso decorado, olha. Como é que era a regra de CP, então Q? Na tabela verdade. A regra de CP, então Q era a seguinte. A condicional somente será falso em um caso. Quando fosse verdade, então falso. Nos outros casos, será sempre verdadeira. Esta é a tabela verdade de CP, então Q, que você precisa ter decorada. E agora, olhando para as duas, você sabe que CP, então Q tem esta tabela. E a questão da Carlos Chagas te deu esta tabela. Está diferente, não está? Repara que quando aqui for falso, aqui é verdadeira. Quando aqui for verdadeira, aqui será falso. Quando aqui for falsa, aqui será verdadeira. Quando aqui for falsa, aqui será verdadeira. Daqui para cá, desta coluna para esta coluna, o que aconteceu? Trocamos o valor lógico, é ou não é? Ó, falso, verdade, verdade, falso, falso, verdade, falso, verdade. Apenas trocou o valor lógico. Isso quer dizer que a proposição que está aqui é a negação dessa. Logo, a proposição que está aqui, neste ponto de interrogação,
será a negação que está trocando o valor lógico. Será a negação disso aqui, de CP, então Q. A negação de CP, então Q. Logo, a resposta desta questão seria a negação de CP, então Q. Repare que a negação disso dá isso. A negação de CP, então Q. A negação de CP, então Q. A alternativa correta, você vai encontrar se marcar a letra C. Letra C na questão 61. A negação de CP, então Q. Está negando esta coluna e colocando aqui. Esta é a questão número 61, letra C. Letra C. Bem, você então acompanhou aí a questão número 61. E você observou que você precisaria da tabela verdade memorizada para responder.